Você vai aprender agora como liderar na crise. Eu entendo que muitos donos de negócio não gostam desse negócio de liderança. Acho isso até besteira. Eles querem mesmo resultado e ver a coisa acontecer. Só que eu preciso te dizer uma verdade universal. Sem pessoas não existe empresa. Se você não aprender a liderar, dificilmente você vai mudar o seu resultado de patamar, porque são as pessoas da sua equipe que fazem as coisas acontecer. Você não pode ficar atuando em tudo e equilibrando 10, 20 pratos ao mesmo tempo, até porque um dia você pode pifar. Pode acontecer alguma coisa com você, um imprevisto, e como é que a sua empresa vai continuar lidando com as situações, como é que as pessoas vão conseguir dar resultado se você não preparou as pessoas para atuarem sem você. Eu sei que é difícil muitas vezes delegar porque você não confia que alguém possa fazer tão bem como você. É normal isso para algumas pessoas, mas não pode ser dado isso como normal na vida. Você precisa lutar contra isso. Ninguém realmente vai fazer como você. As pessoas vão fazer diferentes porque elas têm pontos de vista diferentes, porque ela tem experiência diferente. O que é importante é você alinhar a rota, dizer aonde precisa chegar e qual é a regra do jogo. Regra do jogo são os valores. Por isso é muito importante a sua equipe, a sua empresa ter valores corporativos, porque os valores dão a regra do jogo, o que pode e o que não pode. E para a gente falar de liderança na crise, eu quero começar te falando sobre um tema que eu adoro, que é neurociência, sobre como funciona o nosso cérebro. E você precisa entender disso para você se relacionar melhor e obter o melhor, maximizar o resultado que as pessoas da sua equipe entregam. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro chamado cérebro límbico. E ele tem lá no cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional, existe um botão de pânico. Eu costumo chamar botão de pânico, que ele é acionado quando eu estou com medo, quando eu me sinto ameaçado. Isso acontece comigo, acontece com você e acontece em qualquer lugar do mundo. O cérebro tem um botão de pânico. Quando esse botão de pânico é acionado, ele age de 3 formas. Ou ele foge, ou ele congela, ou ele ataca o outro. E isso é assim desde a época das cavernas, porque lá nos nossos ancestrais era para isso que funcionava esse botão de pânico, para poder sobreviver nas savanas. Já imaginou se você tá lá na savana, passeando, belo e tranquilo, encontra um tigre dente de sabre? Se esse botão de pânico não existisse, você seria devorado e não teria o dia seguinte. Aí você me fala, cara, mas nós não estamos mais na savana. O mundo mudou, o mundo evoluiu. É verdade, o mundo mudou, o mundo evoluiu, mas o cérebro límbico continua agindo da mesma forma. O que evoluiu no cérebro é que a gente desenvolveu nele, com a evolução humana, o que a gente chama de cérebro racional ou neocórtex, que fica na parte frontal da nossa cabeça, onde tem os nossos dados analíticos, a criatividade e a comunicação. Agora, tenha certeza de uma coisa, é o seu cérebro emocional que comanda você, e assim acontece também com todas as pessoas à sua volta. É o cérebro emocional de todo ser humano que define primeiro o que ele tem que fazer. E aí depois a gente transforma em dados, transforma em linguagem e se expressa isso para o mundo. Então, se você tiver controle das suas emoções, se você entender sobre isso, você vai conseguir liderar muito melhor. E por que é importante, por que eu falei de cérebro agora e o que isso tem a ver com liderar na crise? A relação é o seguinte, imagina que nós estamos vivendo, imagina não, é verdade, nós estamos vivendo uma grande crise. Cada pessoa aciona o botão de pânico de uma forma. Então você pode ter colaborador que está com medo e vai atacar. Você pode ter colaborador que está em pânico. Você pode ter colaborador que está sentindo várias emoções e aí ela vai reagir em relação às emoções que elas estão sentindo. Agora, o papo é com você. Você precisa ter controle das suas emoções para você não agir na forma intuitiva do seu cérebro emocional e, por exemplo, descarregar alguma coisa na sua equipe. Tinha um diretor numa empresa de um cliente nosso
que ele era uma pessoa extremamente agressiva. Então, quando o botão de pânico dele era acionado, ele xingava as pessoas, ele gritava com as pessoas, porque ele não tinha controle das emoções. Foi desligado da empresa porque ele não conseguia agregar. Quando eu não tenho controle das minhas emoções, eu contamino de forma negativa o ambiente. E aí tem um dado aqui muito legal, que 80% das competências das pessoas, ela diminui no momento de crise. Por isso que você tem que tomar cuidado com a pressão que você faz na sua equipe em momentos de crise, porque basta o que está acontecendo no mundo do lado de fora. Se você ficar pressionando excessivamente a sua equipe para resultado, para alguma mudança, seja lá o que for, neste momento de crise que o mundo vive, você vai colocar as pessoas em pânico e elas vão agir de forma primitiva, conforme eu já falei para você. E as 20% das pessoas que conseguem atuar na crise são aquelas pessoas que têm autocontrole das suas emoções, pessoas que têm um nível de consciência alto, que se conhece e consegue ajustar o comportamento, a fala, de acordo com as suas emoções. Por isso é muito importante você se conhecer, você ter um autoconhecimento e não parar de se conhecer. Então, quando você fica nervoso, qual é o gatilho? Você sabe? É importante saber. Quando você fica triste, qual é o gatilho? É importante saber. Quando você fica muito ansioso, qual é o gatilho? É importante saber, porque senão você vai massacrar a sua equipe e você vai ficar sozinho. E sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Então, até o próximo vídeo e um beijo carinhoso.